Olá, eu sou a Raquel Fonteles, estou aqui hoje para apresentar a vocês a RFT Soluções Criativas, empresa que é especialista em marketing e vendas e que atua com desenvolvimento. Sim, nós temos um olhar muito voltado para essa parte de desenvolvimento, porque nós acreditamos que toda empresa que quer ser bem-sucedida, ela precisa preparar melhor as pessoas que estão envolvidas em suas ações. E por nós sermos uma empresa especialista em marketing e vendas, ou seja, nós trabalhamos muito com estratégias voltadas para resultados de vendas, com foco em resultado dentro das empresas. Então nós precisamos lidar com pessoas preparadas. Quando nós, já dando um breve spoiler aqui da apresentação, quando nós vamos trabalhar alguma ação dentro de uma empresa, a primeira coisa que a gente se preocupa é entender qual que é o know-how das pessoas que estão envolvidas na ação, para que nós tenhamos resultados mais assertivos numa via de mão dupla. Então, isso é importante porque quando nós percebemos que existe um gap ali, que existe uma necessidade maior de preparação do quadro, a gente trabalha a primeira parte de desenvolvimento, envolvido nas ações com um olhar estratégico, isso em tudo, com um olhar muito minuciosamente estratégico, para que nós possamos trazer essas pessoas juntas, prepará-las para que elas consigam ter mais assertividade nos resultados. Então, isso é um ponto importantíssimo. Inclusive, falando até de propósito de marca aqui, né? Um dos nossos lemas é que toda pessoa é capaz de atuar na área que deseja, desde que seja propagado a fazer. Ou seja, nós acreditamos sim que toda pessoa, a partir do momento que seja capacitada, ela consegue adquirir a posição tão desejada dentro da empresa, ou caso a empresa tenha uma necessidade de uma pessoa de confiança, mas ela não está devidamente preparada, a gente trabalha com essa preparação para que essa pessoa esteja apta a exercer a função. Isso a gente faz e isso é o grande diferencial da RFT Soluções Criativas, já trazendo aqui. Nós trabalhamos com foco, olhar estratégico, foco em resultado, mas também nós temos esse olhar muito voltado para o âmbito pessoal também. A gente trabalha muito esse elo do desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento pessoal, porque nós trabalhamos com pessoas, não com robôs, né? Então a gente precisa desenvolver essas pessoas para lidar com essas situações no dia a dia nas empresas. Bom, uma breve curiosidade referente à RFT Soluções Criativas. É uma empresa que surgiu lá em março de 2018 e no início ela seria voltada ali unicamente só para visual merchandising dos seus serviços. Isso porque a fundadora, Raquel Fonteles, ter um know-how maior na área. Vou jogar aí por cima uns 15 a 16 anos. E o que é legal é que acabou não dando certo, seria VM Soluções Criativas, e acabou não dando certo, ficou RFT Soluções Criativas, que eu já vou explicar aqui. E o que foi muito melhor, porque com isso foi possível que o leque de serviços fosse mais ampliado. Então, vendo aí a oportunidade tão promissora desse universo do marketing todo, sobretudo marketing digital, a gente conseguiu ampliar aí nosso leque de serviços, que eu já vou trazer aqui, e a gente conseguiu prestar ainda mais serviços de uma forma mais unificada, porque quando a gente está, por exemplo, dentro de um ponto de venda, que a gente vê a necessidade de uma ação de visual merchandising, a gente precisa também de um trabalho bem assertivo na comunicação, por exemplo. Como que está a comunicação nos canais de comunicação, nos canais de mídia social, por exemplo, né, em todos os pontos de comunicação da marca. Então a gente conseguiu trazer mais serviços que a gente conseguisse obter um resultado mais assertivo nesse todo. Já vou explicar aqui melhor. Bom, falando um pouquinho sobre os nossos serviços, dentro desse leque que a gente propôs aqui, a gente tem um olhar muito estratégico por sermos uma empresa especialista em marketing e vendas, reforço, que atua com desenvolvimento do negócio e de pessoas. Nós trabalhamos, é muito comum a gente atender o pequeno empresário.
nosso cliente, a gente atende bastante o pequeno empresário. E normalmente essas pessoas, elas precisam muito de ajuda, desse suporte que a gente dá com o maior prazer, a gente fornece com o maior prazer. Então, há uma necessidade muito grande desse olhar muito trabalhado, voltado para a estratégica de forma inteligente. Então a gente trabalha, quando a gente fala do marketing estratégico, a gente trabalha pesquisa de mercado, a gente faz um estudo de mercado, de cliente, concorrência, de público-alvo, a gente estuda muito bem a marca, a gente trabalha tanto no ambiente online, marketing digital, né, quanto offline, marketing tradicional. Então a gente amarra esses pontos aí de uma forma muito bem sucedida, a gente consegue trazer um resultado muito assertivo para a marca. Isso através de muito estudo, com muita cautela, para entregar um resultado muito satisfatório, tá? Então, esse é um dos nossos serviços que vai envolver aqui as outras áreas correlatas que eu vou trazer agora. A gente atua, como eu falei muito aqui sobre essa questão de desenvolvimento, a gente atua diretamente dentro das empresas com treinamento e capacitação de equipes e inclusive palestras. Isso porque existe sim uma necessidade, um gap muito grande dentro das empresas referente a essa questão de desenvolvimento de pessoal. Tem empresas que não dão conta de preparar ali o seu quadro de colaboradores. Então acaba aí contando com a nossa ajuda para levar esse suporte a eles. Então a gente desenvolve desde treinamento de vendas, treinamento de desenvolvimento de pessoas, no sentido, eu tenho um quadro aqui de pessoas que eu preciso melhorar a performance, mas eu sinto que elas são, por exemplo, muito introspectivas. Eu preciso entender em algum ponto, captar a essência delas para que eu consiga de alguma forma extrair um resultado mais satisfatório para a empresa. Então, para que a gente consiga ter um resultado mais assertivo, a gente trabalha com muito afinco esse quadro de pessoas para conseguir entregar aí esse resultado. Então a gente faz com que as empresas, o que as empresas querem hoje? Todas as empresas, o famoso intraempreendedor, ou seja, aquele colaborador que pensa como dono do negócio. Então a gente trabalha muito voltado para desenvolver essas pessoas, mas sem deixar com que elas deixem de ser quem elas são. A gente desperta isso dentro delas, através dos treinamentos, através do autoconhecimento, através de muito trabalho voltado para os soft skills, né? Porque os hard skills, a gente sabe que isso é trabalhado no dia a dia, mas a gente precisa desenvolver o que é importante, que os soft skills é uma coisa que sem dúvida acaba pesando muito mais hoje em dia no meio corporativo, nesse universo corporativo. Bom, então a gente fornece também é importante falar, pacote de cursos voltados para as empresas ou cursos direcionados. Minha empresa está com um déficit aqui muito grande, queda nas vendas, eu não sei mais o que fazer. O meu quadro de colaboradores não está conseguindo me entregar resultados, não está conseguindo bater as metas. Então a gente faz um trabalho de estudo de produto, a gente faz um trabalho muito voltado para entender o comportamento de consumidor, a gente faz um trabalho muito voltado para entender o momento também do cliente interno, que é o seu colaborador, e fazer com que ele entenda que é necessária aquela performance. A gente faz um trabalho muito bacana ao ponto dele entender e absorver a informação e fazer com que ele precise entregar o resultado de forma natural, porque ele se sente parte daquele universo. Então é um trabalho realmente muito bacana. Bom, Visual Merchandising. Visual Merchandising, como eu falei aqui há pouco, é uma área que eu, Raquel Fonteles, tenho know-how já há muitos anos, e trazendo para esse universo aqui, RFT Soluções Criativas, vou falar para vocês que o nosso diferencial está, sem dúvida, em ser um trabalho, além de ter uma linguagem muito criativa, voltada para esse universo de linguagens atuais, muito estudo de público também, né? Estudo de novas tendências, aplicabilidade do que está sendo utilizado no mercado a nível de comunicação.
em vitrines, nos pontos de vendas. A gente trabalha com muita atenção, o que a gente chama hoje de PDE, porque antigamente era muito falado PDV, ponto de venda. A gente acredita hoje muito mais no PDE, que é o ponto de experiência. Então a gente trabalha muito voltado para que o seu consumidor tenha uma experiência extremamente satisfatória no seu ponto de venda. E quando a gente fala o seu ponto de venda, isso é importante falar, tá? Não significa só o ponto físico. A gente fala de todos os canais de comunicação. Por isso que eu falei há pouco da amplitude, né, da unificação dessas áreas correlatas, porque a gente acaba gerando uma experiência satisfatória numa linguagem única para eles. Então, o Visual Merchandising nosso, ele tem esse diferencial, por quê? A gente trabalha também com um olhar muito estratégico. Quando a gente faz, por exemplo, um giro de produto no ponto de vendas, a gente faz com base em estudo, tá? Da saída desse produto, porque a gente trabalha com parametrização, a gente trabalha com metrificação de resultados. Tudo que a gente trabalha, seja numa vitrine, seja numa mesa de entrada, seja numa área à disposição de ponto focal, a gente trabalha com um olhar muito estratégico para que ele tenha o melhor resultado possível. Então, isso aqui, outro ponto que é importante falar, existe uma dificuldade muito grande da manutenção da loja por parte do colaborador, isso falando da loja física, tá? Nós trabalhamos na propagação desses colaboradores para que haja uma manutenção correta, assertiva, na ausência do profissional de Visual Merchandising. Então a gente trabalha não só com a parte estratégica, a aplicação dos resultados através de métricas e parametrizações, a gente trabalha também com esse estudo de mercado, estudo de público, esse olhar muito voltado, unificado, que é a linguagem do seu público e a sua linguagem de marca, que envolve a questão do branding, que a gente já vai falar, e a gente trabalha de uma forma muito correlata nessas áreas e fazendo com que o seu colaborador entenda a real necessidade dessa manutenção e que ele consiga aplicá-la na ausência do profissional. Então, é realmente um trabalho muito interessante e que tem um resultado muito satisfatório no ponto de venda. Bom, falando do branding, que tem tudo a ver aqui com essas áreas que nós falamos até agora, para que eu trabalhe uma boa estratégia de marketing, a base do meu trabalho precisa ser o branding. Porque o que é o branding? É a essência da marca, é o posicionamento da minha marca. Então, de que forma que eu me comunico com o meu público? Como que está, por exemplo, a minha comunicação nos pontos de contato com o meu consumidor? Eu estou me posicionando da forma correta? Isso envolve a exposição de um produto na sua loja, isso envolve um discurso que você coloca lá na sua mídia social, isso envolve as paletas de cores que você trabalha, tanto nos seus pontos de comunicação no marketing digital, quanto na sua própria loja física. Então, todo esse universo a gente trabalha para você de uma forma significativamente assertiva, que tenha a ver com a sua essência. E um ponto importante e maravilhoso, para você que ainda não tem, a gente te ajuda a chegar nesse ponto. A gente desenvolve para você um trabalho de branding, a gente implanta e a gente ainda entrega, que faz parte de um outro serviço, a gente ainda trabalha com Brand Book, que é o guia de marca que vai te ajudar a desenvolver aí esse serviço em todos os pontos de comunicação com o seu cliente. Bom, é essencial, né? Falando de propostas, que isso seria aí outro serviço nosso, nós trabalhamos com propostas, apresentações, né? Propostas comerciais. Eu preciso enviar uma proposta para o meu cliente, mas eu não sei como que eu utilizo a minha linguagem de apresentação como empresa. A gente te ajuda a desenvolver. A gente trabalha com desenvolvimento, por exemplo, de cartão digital, a gente trabalha com pitch. Nossa, pitch é essencial, principalmente você precisa de um investimento, você vai encarar uma banca de investidores anjos, por exemplo, falando aqui de startups, falando de pequeno empreendedor. A gente te ajuda não só a desenvolver essas apresentações do pitch, como a gente também ajuda você a se preparar para apresentar para essa banca. Então a gente
repito, desde o início, a gente trabalha tanto a parte aqui teórica, o desenvolvimento, como a gente trabalha a parte pessoal, no âmbito pessoal, no desenvolvimento pessoal, para que você tenha sustentação daquilo que você está entregando. Então a gente faz esse trabalho muito em conjunto aí. Bom, Media Kit também, que é outro ponto importante dos canais de comunicação aí com os clientes de vocês. Quem mais? Brand Book, comentei. Um outro que é crucial aqui, gente, plano de negócio. Plano de negócio é o raio-x de toda empresa. Eu até brinco aqui em aulas que eu leciono que só dói uma vez, porque é aquele documento que ele é enorme, mas que a gente pede um monte de informações, mas você só vai fazer aquilo uma vez, porque você vai nos passar as informações, todas as informações necessárias, e aí você vai ficar com aquele documento que você vai consultar toda vez que você precisar realizar alguma estratégia na sua empresa. Então, ele é um documento que ele é necessário que toda empresa tenha para que você consiga entender de fato como é o seu negócio. Então, a gente te ajuda, né, em todos os pontos, em todas as etapas de desenvolvimento do seu plano de negócios. Desenvolvimento de conteúdo visual e textual. Bom, isso aqui envolve até um pouco, nem comentei na parte do marketing digital. A gente faz, por exemplo, planejamento de conteúdo de marketing digital voltado para as mídias sociais, né? Isso tudo muito atrelado à questão do marketing estratégico, envolvendo a parte do branding, e a gente trabalha de forma muito amarradinha ali para que você tenha um resultado bem unificado, bem assertivo. A gente trabalha também, falando dessa parte do conteúdo textual, a gente trabalha que envolve as propostas que a gente comentou, a gente também trabalha com e-books, a gente trabalha, eu preciso enviar um e-mail formal, eu preciso trabalhar com e-mail marketing, eu preciso da sua ajuda, a gente te ajuda com isso também. Então, toda essa parte, todo esse suporte a gente ajuda. Falando da parte do conteúdo visual, eu preciso elaborar um catálogo de moda para minha loja. A gente entra com toda a parte de lifestyle, a gente entra com toda a parte da produção de moda. A gente eu preciso aqui, e isso é legal falar, eu preciso trabalhar uma boa fotografia corporativa, eu preciso montar um bom material institucional, seja vídeo, seja fotos. A gente também te ajuda, te dando todo esse suporte, porque nós temos excelentes profissionais aqui, capacitados, que podem te ajudar em toda essa parte aqui, em todos esses tópicos dos serviços que foram citados aqui. Bom, conforme vocês viram, a gente tem muitas formas aqui que a gente consegue ajudar, e reforçando, a gente trabalha, somos especialista em marketing e vendas e que atuamos com desenvolvimento. E aí eu vou só citar um ponto que é importante: quando a gente fala soluções criativas, a gente trabalha propondo essas soluções criativas, mas a gente também ajuda você a desenvolver esse lado criativo, nesse âmbito criativo, para que você tenha essas soluções mais assertivas no seu dia a dia, te ajudando a pensar, te chamando mais para ação, te desafiando, trazendo você junto, te fazendo entender o seu negócio ainda mais, de uma forma mais aprofundada, trazendo um olhar de fora, para que você consiga entender e para que você desenvolva esse olhar para trazer essas soluções criativas. E aí só um ponto aqui para fechar, que é importante falar: as siglas RFT, Soluções Criativas, o RFT significa realizar com foco para transformar em soluções criativas. Por isso está tão atrelado a essa questão ali do desenvolvimento e nesse universo do marketing com olhar estratégico para trazer um resultado. A gente tem muito foco nessa questão do realizar com foco para transformar. Então a gente foca muito no resultado. Então o que a gente quer aqui é ajudar você a fazer o seu negócio crescer. Eu espero que vocês entrem em contato aí com a gente vai ter aqui o maior prazer em atender você. E a gente está aqui te esperando para te dar aquele suporte.